Olá, pretas, pretos e pretes. Vocês já me conhecem do Pele pelo Preto. E agora a gente está começando um novo quadro aqui do canal, que é o nosso podcast, o Papo pelo Preto. Então eu vou trazer personalidades, pessoas muito importantes para mim e para a mídia, para a gente falar sobre temas específicos da nossa comunidade preta. E a minha primeira convidada no primeiro episódio é ela, que é formada em odontologia pela Universidade Federal de Brasília, tem especialização em implantodontia, prótese e periodontia. Além disso, é fundadora da Olivia Odontologia, onde eu cuido dos meus dentes. Hoje estou fazendo 5 aninhos de existência, muito bem vividos. E além de tudo, ela cursa MBA em Gestão Estratégica de Negócios na FGV. Mas o mais importante desse currículo é que a minha amiga Taiane de Oliveira. Obrigado por estar aqui Obrigada hoje, pelo maravilhosa. Eu vou chamar ela de convite, meu Tai, amor. porque, enfim, temos intimidade, mas não é para todos. Não é não é bagunça, mesmo? né, gente? E eu não vou me alongar aqui muito, porque, enfim, depois a gente fofoca. Vou começar com a primeira pergunta. Thay, a gente teve um dado recente que me assustou muito, que mostra que as mulheres pretas perdem mais dentes do que a população geral. Eu queria que você nos explicasse o porquê desse dado super triste. Então, infelizmente, tão surpresa eu fiquei quanto você. E esse dado veio de uma tese de doutorado de um pessoal de São Paulo, Lívia Helena Terry Souza, a doutoranda, que fez, né, essa pesquisa. Se eu não me engano, elas pegaram dados de 2013 a 2015, não são dados tão recentes por causa da pandemia. Mas elas encontraram questões relacionadas a fatores socioeconômicos que, primeiro dado, pessoas pretas perdem mais dentes que pessoas brancas. Esse foi o primeiro dado encontrado. A partir daí, homens pretos perdem mais dentes que homens brancos. E mulheres pretas perdem mais dentes que homens pretos. E assim, mais que homens e mulheres brancas. E aí, segundo, né, esse estudo, além dessa questão socioeconômica, o que encontraram também, que potencialmente pode acontecer, eu vou colocar aqui como uma falta de cuidado com as pessoas pretas. Existe uma tendência a tratamentos mais mutiladores para as pessoas pretas. E para mim é muito doloroso falar Muito isso. impactante essa fala. Muito, muito, muito difícil pra gente, como profissional de saúde, receber isso e comentar disso sem sentir em nós mesmos. Exatamente. E assim, quando eu repostei isso, algumas pessoas me mandaram assim: ah, mas as pessoas pretas são mais fortes, mais saudáveis, e isso é uma falácia. Eu acho que você, como médico, pode falar ainda melhor que eu sobre isso. E os dados encontrados foram esses, né? E além de tudo, as mulheres pretas têm as questões de opressão, vulnerabilidade. A questão socioeconômica, são mulheres que recebem menos. São mulheres que são mais abusadas, sofrem mais violências, tem a questão da dupla jornada. Então, tudo isso impacta na questão da saúde de uma maneira geral, mas eu gostaria de deixar… Eu acho que o que mais me impactou foi essa questão para as pessoas pretas, os tratamentos serem normalmente mais mutiladores, infelizmente. A gente volta, né, nessa fala, e que você citou das pessoas, tem uma outra pesquisa feita com partos de mulheres pretas. Então, as mulheres pretas são menos anestesiadas nos partos do que as mulheres brancas, porque existe essa fala racista de que as mulheres pretas seriam mais resistentes. Então, de onde vem isso? Quando a gente passa para analisar de onde vem isso, vem da animalização da pessoa preta. A desumanização, exatamente. né? Desde que fomos escravizados, fomos desumanizados, fomos comparados a animais. Então, essa questão do não sentir dor vem dessa época. Então, quando a gente reproduz esse discurso, quando a gente mantém no serviço de saúde essa estrutura que mutila as pessoas pretas, que não anestesia elas, a gente só está mantendo esse racismo estrutural que permeia a nossa sociedade desde então. E eu acredito assim, a odontologia há muitos anos já saiu desse lugar mutilador. A odontologia há muitos anos já caminha para extrair menos dentes, fazer tratamentos menos invasivos. Então, isso para mim, ver que em tratamentos de pessoas pretas a gente ainda tá nesse lugar… É muito triste. E aí é na hora que a gente escuta, ah, mas isso ainda existe? Isso existe em todos os lugares e em pontos muito sensíveis, porque a saúde é um ponto muito sensível. E aí, eu acho que aí é onde a gente entra. É o nosso trabalho, lugar. Exatamente. Eu queria entrar nesse ponto agora. Qual que para você é a importância da saúde
dental, odontológica, não sei qual que é o melhor termo, na nossa saúde como um todo. E quando eu falo de saúde, eu tô falando desse conceito amplo que a gente tem de saúde, que é bem-estar físico, mental, social. Sim. A saúde bucal, eu penso, saúde bucal, saúde odontológica, saúde dental, acho que, né, como a gente melhor se sentir para falar sobre isso. Eu vejo muito dentista falando assim, eu não cuido só de dente, eu não cuido só de boca. Mas a gente precisa realmente saber e conhecer, principalmente, as pessoas de quem a gente está cuidando. E eu acho que esse é o nosso primeiro papel. Entender emocionalmente como aquela pessoa chegou ali, em que ponto ela chegou ali. Na questão de saúde geral, por exemplo, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, por exemplo, pacientes diabéticos. São pacientes que normalmente têm um certo receio do dentista. Porque, mas eu não cicatrizo bem. Mas eu não posso fazer um procedimento invasivo. E são pacientes, por exemplo, eu como periodontista. A doença periodontal, ela tem um fator que retroalimenta o diabetes e vice-versa. Então, a doença periodontal, ela é capaz de piorar a situação do diabético e vice-versa. O diabetes piora a doença periodontal. Então, é um paciente que necessita estar em um acompanhamento odontológico. E muitos deles eu recebo muitos questionamentos. Mas eu sou diabético, eu posso? mas eu posso colocar um implante? Eu posso? E assim, muito antes desse momento, desse tratamento, por exemplo, reabilitador, é um paciente que precisa ter saúde dental, precisa ter saúde gengival. Isso é um ponto. Quando a gente pensa coisas também que eu vejo muito. Mas a gente tem 32 dentes, né? 28 dentes sem o siso. Se eu perder um dente é um órgão. A perda de um dente ou mais dentes, por exemplo, se a gente tem um impacto na mastigação, se é um paciente que mastiga mal, ele vai absorver mal os nutrientes. Ele vai ter um risco maior, por exemplo, de ter uma gastrite ou uma úlcera. E é um paciente que muita gente não sabe, mas aumenta o risco de ganho de peso. Sim. E Thay, as pessoas sabem escovar os dentes, as pessoas sabem cuidar dos dentes dela. Como é que é esse acesso ao seu serviço, principalmente quando a gente fala da população preta? Como é que você enxerga hoje acesso e cuidado básico? Então, eu bato muito nessa tecla que a gente culturalmente acredita que nasceu sabendo escovar os dentes. Porque assim, não existe essa procura profissional, me ensina a escovar os meus dentes. É assim, seu pai que te ensina, sua mãe que te ensina, que aprendeu com a sua avó. Mas que são pessoas, por exemplo, se a gente for falar da população preta, em sua maioria que tem uma situação socioeconômica mais precária, mais vulnerável, são pessoas que muitas vezes nem tinham escova de dente em casa, não tinham acesso ao fio dental, não tinham acesso à pasta de dente. Então, de uma forma quase que intuitiva, né? A escovação foi sendo colocada, é assim que faz, mas no geral as pessoas não sabem. No geral, as pessoas não sabem e precisam ser, sim, ensinadas. E eu acredito que precisam haver programas, esses programas básicos, assim, tipo dentista na escola, eu acredito muito nisso. Porque é ali que muda o futuro da saúde daquela criança, que vai se tornar um adulto que vai começar a passar essa informação. Eu uso muito do meu Instagram para passar esse tipo de informação muito básica, que até eu pensava assim, eu não vou falar sobre isso, todo mundo sabe. Pra que eu vou falar? E aí eu comecei a observar, observando mesmo dentro do meu consultório, observando relatos, e aí voltando só um pouco na nossa primeira pergunta, que eu não queria deixar de contar essa história. Eu tive uma paciente que chegou no meu consultório e falou assim, eu tô muito feliz por ser atendida por você, porque uma vez eu fui num dentista e eu tava com muita dor de dente. E aí, quando ele começou a fazer meu canal, pra quem já fez, sabe que é um procedimento muito delicado, que você tá num momento muito vulnerável, como vários outros procedimentos odontológicos. E ela falou que o dentista falou pra ela assim, mas boca de preto é assim mesmo, o sorriso é bonito, mas por dentro é podre. Meu Deus. A violência dessa fala perspassa, assim, a lógica, né? Eu acho que isso não é nem só mais racismo, isso já é mau caráter, assim, é É pior. uma pessoa que não tá habilitada pra ser profissional de saúde. Não. Porque ela não tá ali pra cuidar de ninguém. Ela não tem E é empatia uma com a dor outra do coisa outro. também, que em oportunidades que eu tive de ir a faculdades, eu falei pros meninos, assim, eu chamo de meninos, né? Porque, enfim, eu tô fazendo aí quase 12 anos de formada. Olha ela expondo a idade dela. É Assim, tudo preenchimento porque eu tenho um e bioestimulador, dermatologista, viu, tá? gente. Leite. Que, sabe? E aí eu falei pra eles, eu não quero ouvir ninguém falando aqui, mas meu paciente é porco.
Primeiro, você não sabe em que condições essa pessoa aprendeu a escovar os dentes dela. Essa é a primeira coisa. Você não sabe. Então, você não tem capacidade de falar. Quantos pacientes eu peguei que falaram assim, eu tive depressão e eu não tomava banho, quiçá escovar os meus dentes? Quantos pacientes? Então, a gente não sabe da condição da pessoa. E aí, entra nesse lugar de animalizar. É porco? Ah, não escova os dentes, é porco? Sabe? E a gente vive também, eu passei de alguma forma pelo serviço público de saúde por estar na Universidade Federal, atender pacientes ali, né, que vêm do SUS, do Sistema Único de Saúde. E são pessoas que infelizmente não têm acesso. Que eu peguei um caso específico de um paciente com um câncer super avançado, assim, um tumor enorme, sabe? E porque era um paciente que morava em zona rural, enfim, tinha todas essas questões e a falta de acesso, a falta de informação, a falta de conhecimento. Então, e a odontologia, infelizmente, o Brasil é um país que mais tem dentistas e mais tem desdentados. Infelizmente, a odontologia não é acessível no Brasil. Falando de acessos, agora os nossos acessos enquanto profissionais. Eu queria saber um pouco da sua trajetória, da sua carreira. As dificuldades que você enfrentou para chegar onde você está, que eu considero que você é uma profissional de muito sucesso, porque você executa muito bem o que você se propõe, inclusive cuidando de mim. Então eu queria saber Me isso. dá trabalho, gente. Mas a gente sabe que não foi de um dia para o outro, que a gente sabe que você, como mulher preta, enfrenta muitas coisas no seu dia a dia, inclusive na vida profissional. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Eu acho que o meu principal desafio, a minha vida toda, e até um certo momento, era entender que eu merecia tudo que eu conquistava. E o fato de ter questões de merecimento, eu deixava as pessoas entrarem em lugares que não cabia a elas. Porque a partir do momento que a gente sabe quem a gente é, não importa o que digam. O racismo não vai te pegar. Só que eu me descobri como mulher preta quase com 30 anos. Então, quando eu estudava numa boa escola em que eu não pertencia, eu não conseguia sentir que eu pertencia àquele lugar, só que eu não entendia porque eu não me via como uma pessoa preta. Então, estar em Brasília, numa escola particular, super renomada, eu estudei numa das melhores escolas de Brasília, foi muito bom para essa minha trajetória, mas na questão social, na questão de entendimento como mulher preta, foi mais difícil. Então, eu criei essa coisa de cada coisa que eu conquistava, eu achava que eu não merecia. Eu fui celebrar as minhas vitórias ao livro tá com 5 anos, então tem uns 2 anos que eu olhei para aquilo tudo que eu construí e chorei de verdade, assim. Eu caí em pranto, eu sentei no chão. Eu lembro, o meu motor de implante ele fica dentro de um armário e eu abri aquele armário, eu não lembro o que eu ia fazer. E eu lembrei de quando eu parcelei aquele motor em 10 vezes. E eu só consegui celebrar aquela vitória naquele momento. Pesado. Que difícil. Eu acho que a gente tem duas coisas muito marcadas aí que você traz pra gente. Essa dificuldade de enxergarmos a nós mesmos como pessoas pretas, que Sim. por mais incrível que pareça, principalmente pra pessoa branca que não entende isso, a gente não sabe a gente não nasce sabendo que a gente é preto, não, tá? É difícil, principalmente quando você não tá num contexto com outras pessoas. É igual ser gay. Principalmente. Sabe? Todo mundo sabe que você é gay, menos você mesmo. E ninguém te avisa que você é gay. É igual preto, sabe? Então a gente precisa se entender naquele lugar. E eu acho que isso, quanto mais tarde, igual você trouxe isso, a gente tem essa percepção, mais tarde a gente percebe como a gente sofreu racismo, como os acessos pra nós são mais difíceis. Então, eu entendo completamente isso que você nos E aí traz. tomar pra si. Eu acho que na vida a gente tem que ter autorresponsabilidade, óbvio, mas a gente toma pra si coisas que não são nossas. A gente toma pra si responsabilidades que não são nossas, fracassos que não são nossos. Falando disso, o que falta pra você ainda? Porque a gente já falou do que a gente passou, do que a gente passa, mas o que falta pra você virar e falar assim, consegui, ou você já tá lá? Eu não vou colocar como uma falta, porque eu acho que eu já tô lá. Exato. Eu acho que eu já… Do lugar que a gente veio, aonde a gente tá hoje, a gente já tá lá. Mas o nosso estar lá não pode ser um estar solitário. Entendi. Então eu acho que a nossa missão é essa. Por isso que nunca vai ser suficiente. E aí é um cuidado que eu tenho nessa coisa. Por isso que eu não gosto de falar de faltar.
porque eu tenho essa coisa da insuficiência, nada que eu faço é bom o suficiente. Que é essa coisa do merecimento. Isso é bom o suficiente? Eu montei uma clínica, você conhece, eu sou suspeita pra falar, mas eu sei que é incrível. Mas em vários momentos eu fiquei, é suficiente? Eu fiz tudo o que eu deveria, o que eu poderia fazer? Então, hoje, o que é ir além pra mim? Inspirar pessoas que desejam ser dentistas ou que já estão na faculdade e estão completamente perdidas, como um dia eu já estive como pessoa preta, né, naquele ambiente, assim, né? Eu nunca fui o padrão loirodonto do HB20, nada contra as loiras, nada contra o HB20, mas eu nunca fui esse padrão. Eu sempre estive num ambiente que eu estava fora do padrão, tanto na faculdade quanto na escola. É gerar empregos para pessoas pretas, principalmente mulheres. Isso é uma coisa que me toca, que toca o meu coração. Hoje eu tenho uma auxiliar, a Jace, que é uma pessoa incrível, e que é uma mulher preta, que tem valores parecidos com os meus, então ela me fortalece, sabe? A gente cresce junta. É um ambiente em que eu vejo um crescimento mútuo, assim. Eu sempre lembro da Angela Davis, que fala, né, que quando uma mulher preta é mais ou menos, não exatamente nessas palavras, mas que quando uma mulher preta se movimenta, a sociedade inteira precisa se movimentar. Então, eu como mulher preta, pra mim, o que falta, ou o que eu gostaria que fosse mais, é assim, esse sentimento de quanto mais eu me mexer, mais a sociedade vai ser obrigada a se mexer, sabe? Quanto mais eu fizer, mais eu vou obrigar as pessoas a fazer. Exatamente. Ah, é por isso que você é minha amiga. Olha, não tem como não ser amigo dessa mulher. É aquilo que a gente fala, né? Não é preto no topo. São pretos no topo. Então, acho que todas essas mobilizações suas, minhas… Hoje eu tava conversando com o Jorge. Quem não conhece o Jorge é meu gerente de marketing. Por que a gente vem fazer essas coisas, né? E é pra isso. Porque a gente tem que estar aqui. Não Isso. dá, não, sabe? Se a gente não estiver aqui, quem que vai estar aqui? A gente precisa estar aqui. É a nossa obrigação social mesmo. A gente vai, o jogo virou. Eu só deixei você falar e esse momento é o momento que o convidado me faz uma pergunta. Eu quero até ver o que vai sair. Vai, me faz uma pergunta, tá? Por incrível que pareça, tô tenso. Eu não vou. As pessoas acham que eu vou fazer aquela pergunta que tá todo mundo do Instagram esperando, mas não vai ser dessa vez que eu vou pedir o André em casamento. Mas falando sério. Vai. Eu queria saber de você como… Porque eu tenho essa visão. Eu quero ver a sua visão em relação a isso. Como você vê o seu impacto na sociedade? Vou contar uma história. Para responder essa pergunta, eu vou ter que contar uma história. Tem essa pessoa que foi paciente minha, que é paciente minha, que chegou no consultório um dia muito triste porque ela se descobriu grávida naquele dia. Mas por que você tá triste? Ela, é difícil, né? Mais uma criança preta. E eu, né, naquela de falar outras coisas pra ela, enfim, esquecer daquilo tudo, distrair. Aí eu perguntei, qual gênero que você gostaria que fosse sua criança? Ela, ele podia ser um menino, né? Porque pelo menos ia ser um menino preto, e não uma menina preta, uma mulher preta. Eu falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Tá vendo eu aqui? Tá vendo toda essa estrutura ao meu redor, essas roupas caras que eu tô usando, essas poltronas super caras que a gente tá sentando. Então, eu tô aqui, o único motivo disso aqui é pra que seu filho, filha, enfim, quando olhar pra isso tudo aqui, ele perceber que ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser um frentista, ele pode ser um padeiro, uma confeiteira, um médico, né? A nossa função, a minha única função aqui, agora, já é pros outros. Porque pra mim eu já fiz. O que eu tinha pra fazer, já fiz. Então essa sensação que você tá, que a gente já conseguiu. Mas é pro outro. Pro outro, especialmente outra pessoa preta. E depois de um tempo, ela infelizmente não teve esse filho, ela teve um aborto, mas ela voltou pra continuar os cuidados dela. E ela falou que aquela fala minha me trouxe muita tranquilidade pra ela. Porque a partir daquele momento ela soube que aquela criança ia ser o que ela quisesse. Então, é isso. Deu vontade de bater na mesa agora, mas disseram que eu não posso. Mas assim, é isso demais. É isso demais. É isso que você causou em mim, sabe? Te conhecer foi
É um bálsamo conhecer pessoas como você. Porque eu acho que nesse lugar que eu tô, que alguém pode me conhecer e falar assim, nossa, ela tá lá. Quando eu te conheci, eu lembro, eu já te falei isso várias vezes. Quando você me mandou mensagem no Instagram, foi assim: Meu Deus, o André tá falando comigo. Eu lembro exatamente onde eu tava, sentada no carro, aí o celular tava aqui na minha coxa. E quando eu vi, André Dermato me mandou uma mensagem. Você tá falando comigo? Meu dente tava quebrado, porque geralmente meus pacientes quebram. E eu. Aí é no meu recesso, é no domingo, é nessa hora. Mas nesse dia ainda não era. Era uma Olha. paciente sua que você estava querendo me indicar, porque a gente tinha essa relação já Sim. muito antes da gente se conhecer pessoalmente. Black Money circulando, né? Eu te indicava, você me indicava. Mas o dia que você falou comigo foi... Meu Deus, assim, sabe? Meu Deus, ele tá falando comigo. Porque já existia uma admiração muito grande, porque é isso. A gente vê e fala assim, cara... É o meu ídolo, sabe? É o meu Pantera Negra. Ai, que fofo. É muito real, muito real. É muito assim. legal Eu quero que a você nunca gente... esqueça disso. Ah, obrigado. É muito legal essa conexão, porque desde que eu te acompanho, né, virtualmente há muito mais tempo que a gente se conhece presencialmente, e eu sempre pensava a mesma coisa. Eu falei assim, gente, a Thay é minha versão feminina, né? Ela tá lá fazendo os corre dela, ela tá morta de cansada, atendeu o dia inteiro, mas tá lá, ó, produzindo um vídeo legal, falando com a audiência dela. Porque é isso que eu falo todo dia. O nosso já tá acontecendo, os nossos pacientes fiéis estão indo, outros pacientes estão vindo. Então, a nossa profissão está sendo executada da melhor maneira possível, que inclusive nós somos muito bem informados para isso, mas isso não é suficiente para a gente. Então, E uma outra coisa também, que foi no decorrer, sabe? Eu sonhei com a Olive, quem me segue sabe que eu tenho uma história com meu pai. Mas eu sonhei com a Olive um negócio, né? Um consultório que acontecesse, enfim. E hoje eu olho pra Olive e lá é esse lugar de bálsamo, de aconchego. É um quilombo, assim. Porque a gente tira, voltando ao início da nossa conversa, a gente tira as pessoas da... Como é que eu vou te falar? Qual palavra, assim? Da insegurança. Da insegurança de estar num lugar em que se elas não sabem se elas vão ser entendidas, que elas não sabem se elas vão ser bem tratadas. E aí hoje eu olho pra Olivia e falo, cara, aqui é um quilombo. Porque a pessoa preta que chega aqui, ela tem certeza que ela vai ser ouvida, que ela vai ser entendida, que ela vai ser bem tratada. Ela não vai ter medo, sabe, desses comentários, do tratamento mutilador. Não, ali é o lugar seguro, sabe? E eu tenho isso com você, né? Você fala, vamos tirar seu nariz daqui, vou voltar aqui. Tá ótimo. E é isso mesmo. É uma coisa que eu sempre falo pra minha audiência, e agora você trazendo isso, é uma coisa que eu sinto quando eu tô lá no seu consultório. Que independente do que você me propor, eu vou confiar cegamente. Porque eu sei que você está fazendo o melhor, e ainda com esse recorte, que eu sou um homem preto. É muito bom, muito bom. A gente tá chegando ao final, foi maravilhoso estar com você. E eu quero que antes que a gente acabe, você deixe uma mensagem. Uma mensagem que você quiser. Pode ser uma mensagem de ânimo, de desespero, enfim. Esse é o momento de você deixar pra posteridade, ou até o fim da internet, esta mensagem. Então escolha muito bem o que você vai falar. Eu vim de um lugar, de uma família, em que eu ouvi muitas vezes que a educação mudava... Primeiro, mudava o mundo e depois mudava a realidade das pessoas que faziam essas escolhas. E eu tive grandes oportunidades e agarrei essas oportunidades. Mas todas elas vieram da educação, todas. Se hoje eu tô aqui, se hoje o André tá aqui, tendo essa oportunidade de conversar e dizer que a gente chegou lá, foi através da educação. Foi através de aproveitar as oportunidades através da educação. E apesar, né, de privilegiados, a jornada não é fácil. Não foi, não vai ser, continua não sendo. Nenhum dia. Nenhum dia. Mas a melhor escolha que eu fiz na minha trajetória inteira foi ter me dedicado à educação. Meu pai e minha mãe diziam, eu não vou deixar R$1, tanto pra mim quanto pra minha irmã. Eu não vou deixar R$1 pra vocês.
Porque a herança de vocês vai ser educação. E foi a melhor coisa que os meus pais fizeram pela gente. Então, hoje a minha mensagem é a educação. A educação muda o mundo, a educação muda a vida das pessoas, eu tenho certeza disso. Que multipliquemos, então, o nosso conhecimento, né, minha querida? Eu te amo, você sabe. Foi um prazer te receber aqui nesse primeiro episódio, viu? Volte sempre. Só me chamar que eu tô aí, gente. Não, foi bom porque ela não me expôs, então vai ser só essa vez mesmo que ela vem. Então... Ó o medo, ó o perigo. Foi um prazer estar com vocês. Curtam esse podcast, compartilhem. Ele vai estar em todas as… Eu nem sei onde ele vai estar, o Jorge que vai colocar. Mas vai estar. Ele vai estar aí pra vocês. Mandem novidades, enfim. Foi um prazer estar nesse primeiro Pele pelo Preto com a Thay, com todos vocês. E até o próximo. Tchau, tchau. Até, gente.